Olá, tudo bom? Bem-vindos à nossa live sobre Feng Shui. Essa live vai ser gravada, tá? E colocada no canal. E vai se transformar em um vídeo lá no canal, tá? Então, se você quiser depois assistir novamente, é só ir lá no canal e assistir, tá? Ela vai estar lá. A gente talvez possa ter que fazer uma edição, uma pequena edição, mas ela vai estar lá nos vídeos depois, tá? Lembrando que o nosso canal é para quem gosta de Feng Shui, mas do Feng Shui tradicional, tá? O verdadeiro Feng Shui. Hoje a gente combinou que a gente ia responder algumas perguntas que vocês mandaram, né? O pessoal aqui então separou uma lista de perguntas que foram feitas, né? Então vamos lá, vamos começar. Antes de começar, lembra de se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, né? Não esquece de curtir o vídeo também, né? Os outros vídeos também, assiste os outros vídeos, curte os vídeos, né? Gente, presta atenção, curte o vídeo, tá? Vou pedir de novo, curte o vídeo, tá? Ajuda a gente aqui a ficar no YouTube. Quando você curte, isso ajuda a gente, tá? Ok. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos ver a primeira pergunta, né? A primeira pergunta? É? Tá. Ok. Vamos ver a pergunta que mandaram. Tem que ver aqui. Quem foi que mandou? A Natália. Natália C. de Blumenau, Santa Catarina. O Feng Shui pode trazer mais prosperidade para a minha vida? A resposta é sim, definitivamente. Mas isso não quer dizer que se você aplicar o Feng Shui tradicional, né, o outro não serve para nada. O Feng Shui tradicional na sua casa ou no seu escritório, que de repente você vai ganhar na loteria. Você vai ficar milionário assim, sem esforço nenhum. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a coisa funciona. Feng Shui, é, Natália, né? Feng Shui, se for bem aplicado, né, vai criar um ambiente harmonioso e equilibrado, que vai impulsionar a saúde, você vai ter mais clareza mental, né, de forma que a pessoa vai ficar mais, você vai ficar mais alerta, né, mais vigilante, mais atenta. Não é? Sua intuição vai ficar mais aguçada, bem mais aguçada. Né? Então, dessa forma, né, a pessoa, você, no caso, né, vai estar com a energia certa, né, e vai estar com a sabedoria necessária para lidar com muita coisa, né? Inclusive ganhar dinheiro. Né? O bom Feng Shui não vai te trazer riqueza se você não trabalhar por ela, né? Mas vai te dar condições e o impulso necessário, né, para que a fortuna esteja ao seu alcance. Isso é verdade, é real. Né? De uma maneira bem simples, né, a gente pode dizer que o Feng Shui, um bom Feng Shui, vai fazer que você esteja preparado para aproveitar as oportunidades. Né? Muita gente diz que a sorte, né, como é que fala? A sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. É verdade, eu acredito nisso também. Né? Mas nós dizemos que isso é um bom Feng Shui. Ok? Natália, ok? Tá? Então vamos para outra pergunta. Na minha. Cadê? Ah, tá. Na minha casa, as plantas que eu tenho nos meus vasos sempre acabam morrendo. Eu cuido direitinho, mas elas acabam morrendo. Isso pode significar um mau Feng Shui? Quem foi que mandou? Maria Eduarda. Sim, isso é um perfeito e claro sinal de que o ambiente onde essas plantas estão possui um mau Feng Shui. Tá? Possui um mau Feng Shui. Se essas plantas estão sendo bem tratadas, né, se elas estão recebendo a quantidade certa de água, se o local possui uma boa ventilação natural, sol, está pegando sol de vez em quando é necessário. Se não há nenhuma razão óbvia para que a planta não esteja florescendo, então você tem certamente um ambiente com um mau Feng Shui, né? Um ambiente que não está com um bom Feng Shui, não está com um Feng Shui equilibrado. Olha, o que é ruim para uma planta também é ruim para você. Tá? Você precisa achar a causa e fazer a cura necessária, fazer um equilíbrio aí, harmonizar isso melhor. Né? Da mesma forma que a planta está sendo drenada, você e seus familiares, né, as pessoas que moram com você, também estão sendo drenados. Né? Isso acontece porque o ambiente possui o Shakti. Né? O Shakti é o Ti negativo. Né?
Pode ser que o Qi esteja estagnado ali, né? Você tem que ver, né? Você precisa do Qi positivo, né? Você precisa do Shen Qi, né? Shen Qi nutre você, alimenta você, protege você. Sha Qi suga, drena. Você precisa fazer o Qi circular, tem que ver o que está acontecendo aí direito, fazer uma análise melhor aí. Okay? Eu, Maria Eduarda. Agora outra pergunta lá. Você fala sempre que o Feng Shui tem a ver com viver em harmonia com a natureza. Uhum. O que isso quer dizer? Exatamente. Bom, viver em harmonia com a natureza é ter, ou melhor, é levar um estilo de vida que esteja de acordo com o ambiente físico da natureza que está ao seu redor, né? Também com os padrões da natureza que existem ali naquele local. Vou explicar isso melhor, acho que ficou um pouco confuso. Quando eu falo em estar de acordo com o ambiente físico da natureza, eu quero dizer que isso requer um pouco de sensibilidade para poder estimar a energia, ou melhor, a informação que está associada na paisagem lá daquele local, né, do ambiente. Nós estamos falando do meio ambiente onde a construção está inserida. Qual é o entorno da construção? Você tem que ver, né? A gente está falando das montanhas, das colinas, dos lagos, rios e de tudo que existe ao redor de onde essa construção está. Na cidade, é claro, né? Na cidade normalmente não existe isso. Mas o entorno vai ser diferente na cidade, mas a ideia é a mesma. Você tem que ver o que está ao redor. Não é? A gente precisa evitar construir uma casa vamos exagerar um pouco aqui, no meio de um pântano, por exemplo, né? Uma região que sofre com inundações ou com uma encosta super íngreme, né? Não dá, não vai ter um bom feng shui, né? A forma da casa também, ela deve ser projetada, né? De maneira que ela se encaixe no relevo, no clima da região. A casa não deve ser nem muito maior, nem muito menor que as demais da região. Ela não deve ferir a paisagem. Você faz uma casa muito grande, ela choca, né? Ela vira um obstáculo. Não é? É como quando você vai numa reunião com os amigos. Né? Se for um jantar de gala, aí você vai usar o quê? Um traje adequado para a situação. Né? Você não vai de bermuda para um jantar de gala. Né? Uma casa construída no deserto tem que ser diferente de uma casa construída nos Alpes Suíços, por exemplo. Então você tem que ver onde a casa está sendo colocada e projetar o projeto da casa, a forma da casa, toda a textura da casa, tudo ali, e a luz voltou. A gente estava no no break aqui, porque a luz tinha ido embora, mas agora voltou. Então voltou a internet, voltou tudo. Né? Voltou. Né? Então, enfim, você tem tudo isso, você tem que levar em consideração. Tá? Você tem que levar a paisagem do local onde você está fazendo essa construção, onde existe a construção, tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso quer dizer estar de acordo com a natureza, com o ambiente físico da natureza. É isso que já se foi embora a luz de novo. Estamos aqui no break, né? Vamos ver se aguenta. Enfim, é isso que você tem que levar em consideração. Né? O ambiente físico, quando a gente fala em ambiente físico da natureza, é isso. Né? Agora, quando a gente fala em padrões da natureza, aí já é uma outra coisa. Por exemplo, antigamente, as pessoas costumavam acordar e trabalhar assim que o sol nascia. E iam dormir assim que o sol se punha. Não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. Então, as pessoas trabalhavam mais no verão e menos no inverno. No verão tinha mais luz, no inverno menos luz. Então, eles trabalhavam mais no verão do que no inverno. Claro que hoje em dia isso não é mais possível, mas é importante estar atento às mudanças da natureza. É importante estar sensível a esses padrões e de tentar viver o mais próximo possível dos padrões da natureza. As estações do ano fazem com que a gente se vista de maneira diferente, por exemplo. Né? Tudo está interconectado no universo, né? Tudo vibra no universo. Existe vida em todas as coisas, mesmo naquelas que você acha que não existe. Não, mas se você for pesquisar mesmo, você vai ver que num nível submicroscópico, não é no nível microscópico, no submicroscópico, né, todas as coisas estão se movendo, mudando, vibrando, crescendo e se dissipando também. É uma mutação constante. A física quântica que a gente tem hoje, né, é o I Ching que os antigos tinham naquela época, né, e ainda tem até hoje. Né?
É muito próximo, né? O conhecimento é muito próximo. O universo é um infinito campo de energia. Você não pode se mover sem influenciar todas as coisas que estão ao seu redor, né? Isso parece um exagero, mas não é. Isso é ciência, isso é física, né? Tudo no universo está interconectado. Nós somos parte desse universo. Nós fazemos parte da natureza. Se o universo ou se a natureza começa a seguir numa determinada direção, não é muito sábio, não é uma partícula minúscula como a gente tentar se contrapor. Em Feng Shui, a gente procura traduzir os desejos de um local, a vocação de um local, e seguir o fluxo. Eu acho que eu acabei divagando um pouco, né? Mas acho que deu para ter a ideia, né? A ideia do conceito. Vamos lá, outra pergunta. Você poderia me explicar o que exatamente é Feng Shui e por que se chama Feng Shui? Bem, tem alguns vídeos aqui no canal que explicam bem isso, né? Mas vamos lá, vamos esclarecer isso mais uma vez. Feng Shui é um estudo ambiental. Tá? Eu sou engenheiro, então conquistar e modificar a natureza conforme a nossa conveniência é uma postura ocidental, né? Usar a ciência, a tecnologia, como a engenharia, para adaptar a natureza conforme os nossos caprichos, né? É a filosofia aqui do mundo ocidental. No Oriente, na China, né, as pessoas consideram elas mesmas parte do universo onde elas vivem. Ou seja, elas são parte da natureza, elas fazem parte do universo. Por isso, a visão oriental acredita que o homem deve se esforçar ao máximo para viver em harmonia com a natureza, né, de acordo com as leis do universo. Toda vez que um engenheiro ou um arquiteto cria um espaço que esteja em desacordo com a natureza, que esteja agredindo a natureza, ainda que apenas visualmente, agredindo o meio ambiente onde aquela construção está sendo inserida, toda vez que isso acontece, esse profissional está se distanciando do conhecimento do Feng Shui. Feng Shui é o conhecimento de como o Qi, que é a energia vital que permeia tudo no universo, né? Como o Qi se encaminha em um ambiente. Esse ambiente pode ser uma construção ou um local, um terreno, simplesmente, né? Uma paisagem qualquer. É uma filosofia de viver em harmonia com a natureza. Feng Shui considera o Qi, né, a energia interior da natureza, como a essência do design. Interessante, né? Tanto o design interior quanto o design exterior. Antigamente, muito antigamente, né, os seres humanos seguiam seus instintos quando eles procuravam lugares para estabelecer ou construir a casa deles, né, as suas casas, né. Eles viviam no campo, né, naquela época praticamente não havia cidade, né, o que havia era, quando muito, havia uma vila ou outra, né. Todo mundo vivia no campo. Então, eles procuravam lugares, né, prados, que pudessem fornecer segurança física, alimentos, água, né, quer dizer, recursos hídricos, né, e terra fértil para cultivar as plantações deles, né. Com o tempo, eles perceberam né, que esses lugares tinham um padrão na paisagem, era consistente aquele padrão, né, ele se repetia. Né, alguns lugares eram melhores que os outros, obviamente. Então, em alguns lugares, as colheitas, ou melhor, o plantio produzia melhores resultados, né? A colheita era melhor, né? Em alguns locais, as pessoas ficavam menos doentes, né? As pessoas se sentiam melhor em determinados locais e em outros não. Os antigos descobriram, então, que os locais onde as pessoas se sentiam melhor e as plantações produziam mais, esses locais tinham um padrão. Esses locais possuíam um Qi próprio, um Qi inato, outros não. Eles descobriram que quanto mais tinha o Qi estava presente num determinado local, melhor era aquele local. Mais Qi significava um ambiente onde a vegetação era mais forte, havia mais vida naquele local. Por mais de 3.000 anos, os chineses combinaram todos esses entendimentos do padrão natural da natureza, né, o padrão da natureza e do Qi, para desenvolver então esse gigantesco conhecimento, né? Um conhecimento concreto do design de um determinado ambiente. Eles desenvolveram técnicas para manter um ambiente vivo. Em linhas gerais é isso. Uma linha geral, uma visão bem rápida.
Eles queriam manter um ambiente vivo, saudável. Esse conhecimento é chamado, nos dias de hoje, de Feng Shui. A gente já falou, né? O Feng Shui é um estudo ambiental, onde a gente estuda o Qi do ambiente. Né? O Qi de um ambiente é composto por 3 forças distintas que se combinam num determinado local. Né? O Qi celeste, as energias do céu, né? O Qi terrestre, as energias da terra, e o Qi humano, que diz respeito às ações humanas. Né? Ou seja, o Qi celeste é o tempo, o Qi terrestre é o espaço, né? E a ação é a ação humana. Né? Então é tempo, espaço e ação. Quanto ao nome de Feng Shui, né, na verdade esse conhecimento no princípio se chamava Kanyu. Kan significa caminho do céu e diz respeito, obviamente, às energias provenientes do céu. Né? E Yu significa caminho da terra, que diz respeito às energias da terra. Kanyu é, inclusive, um nome mais apropriado, ao meu ver, para esse conhecimento. Então, como é que surgiu o nome Feng Shui? Né? O que aconteceu foi o seguinte, né? Por volta do ano 300 depois de Cristo, depois de Cristo. Um mestre de Feng Shui muito respeitado, o nome era Guapo, né? Mestre Guapo. Ele escreveu um livro sobre Inja. Inja era um Feng Shui, um método de Feng Shui para os mortos. Né? Era o Feng Shui, Inja, a casa dos mortos. Né? Era um método feito para enterrar as pessoas. Né? Era uma técnica muito usada naquele tempo que servia para enterrar os mortos. Né? A ideia é a seguinte: se você enterrasse um parente, né? um morto, o pai, a mãe, o avô, né? E de acordo com as técnicas de Inja, né? do Feng Shui, esse parente, então, de alguma forma, ia ajudar a família lá do outro mundo. Enfim, essa era a filosofia do Inja, dessa técnica. Ainda existe até hoje, né? E custa muito caro. Né? Mas, enfim, o que aconteceu foi que Mestre Guapo escreveu no livro, né, The Burial Book, né? Essa foi a tradução para o inglês, The Burial Book, é o livro dos enterros, né? O livro dos mortos, uma coisa assim. Né? O fato é que ele escreveu claramente várias coisas muito interessantes no livro. O livro existe, né? Ainda existe até hoje. Né? Claramente que as pessoas deveriam preservar o meio ambiente onde viviam. Isso em 300 depois de Cristo. Olha só, né? que visão. Né? Ele disse que as pessoas não deveriam ferir os dragões. Né? Dragões, para quem não sabe, é uma maneira de se referir às montanhas. Isso quando a gente está se falando dentro do Feng Shui. Né? Dragões referem-se a montanhas, né? Colinas. Ele enfatizou, Guapo, né, o mestre Guapo, enfatizou que todas as estruturas a serem construídas deveriam ser feitas em harmonia com as linhas de energia do universo. Deveriam ser feitas respeitando o Qi do lugar. Né? Nesse livro tem uma passagem, então, né, o livro, como eu falei, existe até hoje, o original existe até hoje. Nesse livro tem um parágrafo que diz o seguinte, né? Agora esqueci. O Qi o Qi cavalga com o vento. Vento Feng. Né? Feng Shui significa vento e água. Né? Feng Shui é vento e água. Feng, vento, Shui, água escorrendo. Né? Então, ele dizia assim, o Qi cavalga com o vento, né? Feng, né? É dissipado pelo vento, Feng, mas é confinado, é contido pela água, Shui. Né? Essa foi a primeira vez que se usou esse termo Feng Shui. A partir daí, como o mestre Guapo era muito respeitado, né? Todo mundo começou a repetir Feng Shui, Feng Shui, aí ficou Feng Shui. Né? E foi assim que se criou. O Feng Shui começou a ser difundido com esse nome. Isso aconteceu por volta de 300 depois de Cristo, né? Que é a época em que Guapo viveu. Foi dinastia Qin, se eu não me engano, não sei. Enfim, foi assim que surgiu. Outra pergunta aqui, você poderia... essa já foi. Né? Eu sempre li que é sempre bom colocar espelhos porque eles aumentam a energia positiva. É verdade? Não, isso não é verdade. Isso é uma enorme bobagem que muita gente que não entende do assunto fica divulgando por aí. Vamos entender isso aqui. Né? Também tem vídeos aqui no canal sobre isso. Aliás, tem um vídeo só sobre isso. Né? Mas vamos responder a pergunta. Né? De quem foi? Não Vamos entender então. Né? Olha só, um espelho.
tá? Um espelho não é um guarda de trânsito ou um policial. Um policial pode pedir a identidade de alguém, né, para saber se a pessoa é um marginal ou não, ou é uma boa pessoa. Um espelho não tem essa habilidade. Um espelho não é capaz de diferenciar entre uma energia boa e uma energia ruim, entre um Qi positivo, entre o Sheng Qi e o Sha Qi, o Qi negativo. Tá? Ele não tem como fazer isso. Né? Um espelho é um objeto que tem uma superfície de vidro, né, com uma camada de metal atrás, uma película, uma lâmina de metal que fica atrás, uma película, né, de metal. Normalmente se usa prata, mas pode ser outro material. Os espelhos têm a capacidade, têm a propriedade de refletir a luz que incide sobre ele. Ponto final. Tá? A luz é um tipo, o que é a luz? A luz é um tipo de energia eletromagnética, é uma forma de energia eletromagnética que a gente, nós seres humanos, aliás, todos os seres vivos, percebem através dos nossos olhos. Isso que é a luz. Tá? Ela é uma parte, é uma pequena parte do eletromagnética, do espectro eletromagnético que existe. Né? Tem uma variedade enorme de comprimentos de ondas. Né? Vai desde raios gama, raios X, passa pela luz visível, que é o que a gente consegue enxergar, e chega até as ondas de rádio. Né? Tudo isso é uma radiação eletromagnética. Tá? A luz é uma radiação eletromagnética. Na verdade, a luz é uma forma específica de radiação eletromagnética. Os espelhos, então, ela tem essa propriedade de refletir a radiação da luz que incide sobre ele. Mas é aí que está. O espelho não reflete apenas a luz que a gente enxerga, não apenas a luz visível. Tá? Um espelho reflete a luz, mas também reflete todas as partes do espectro eletromagnético, além da luz visível. Isso inclui o quê? Luz infravermelha, ultravioleta, micro-ondas, entre outras faixas de comprimento de onda. O que acontece é que a nossa percepção visual é muito limitada. A gente não enxerga. Você sabe que alguns animais enxergam muito mais do que a gente. A gente não. Nossa percepção é muito limitada. Né? A gente não consegue ver o infravermelho, o ultravioleta. Por exemplo, um espelho reflete essas partes do espectro eletromagnético. Nossos olhos não são sensíveis a essas faixas específicas de comprimento de onda. A gente não consegue enxergar essas radiações. Os espelhos são projetados para refletir a luz de maneira eficiente, independentemente do comprimento de onda. A luz incide sobre eles e reflete. Então, os espelhos refletem todos os comprimentos de onda, praticamente todos os comprimentos de onda que incidem sobre eles. Os espelhos vão refletir o espectro de luz total. Se a gente vê ou não vê, não vai fazer a menor diferença. Então, como os espelhos têm essa habilidade de refletir tudo, entendeu? De multiplicar essa radiação, essa energia, essas ondas que incidem sobre ele, então ele torna um ambiente muito yang, fica muito vibrante. Então, para a gente saber se coloca ou não um espelho em um ambiente, é melhor, antes de mais nada, você saber para que a gente vai usar aquele ambiente. Se nós estamos falando de um quarto, um lugar onde você vai dormir, vai descansar, um lugar de repouso, um lugar onde você precisa ter um ambiente mais tranquilo, sem muito movimento, sem muita vibração, sem muita atividade, para que você possa descansar e repousar. Enfim, um ambiente tem que ser mais in no quarto. Então, no quarto não é um bom lugar para se ter espelho, ainda mais se você tiver uma televisão no quarto. A televisão, ela emite uma série de radiações que vai estar sendo multiplicadas pelo espelho se tiver um espelho ali. Né? Então, onde é que a gente pode colocar espelho? Primeiro, você tem que saber aonde, para que serve aquele lugar. Né? Na sala é um bom lugar para colocar o espelho? Sim, na sala você pode colocar um espelho, sem exagero. A sala é um ambiente mais yang que o quarto. Se o espelho estiver refletindo a vista da janela, e essa vista for uma vista prazerosa, melhor ainda. Ok, pode botar, sem exagero. Não vai botar uma parede inteira de espelho dentro de casa. Né? Não é para isso. Né? E onde mais? Onde mais você pode colocar o espelho? Para uso comercial. Para uso comercial, o espelho é bem-vindo. Você pode colocar em lojas, shoppings. Você vai num shopping, está cheio de espelho espalhado para tudo quanto é lado. Né? Tem uma confusão sensorial danada aquilo. Né? Isso é proposital. Isso não é por acaso, é proposital. O objetivo é deixar uma pessoa muito ansiosa. Por quê? Uma pessoa vai ficando ansiosa, inquieta, agitada. Né? Uma pessoa inquieta, ansiosa, ela acaba comprando. Então depende muito do local para que serve, para que você vai usar aquele local. Se você precisa de um ambiente in, então não bota espelho.
você quer, precisa de um ambiente yang, então um espelho é bem-vindo. Academia de ginástica, todo mundo fazendo esse exercício, espelho para tudo quanto é lado. Legal, tá bom. Então, espelho em tudo quanto é lugar? Não. Você tem que saber para que você quer. Ambientezinho, nada de espelho. Ok? Então, outra pergunta aqui. Na minha sala eu tenho uma viga aparente que fica bem no meio da sala. Eu li que eu tenho que colocar uma flauta de bambu para tirar o efeito da viga e criar mais harmonia. Mas onde eu coloco a flauta? Se você não sabe tocar a flauta, coloca a flauta no lixo. Ou pode dar para alguém, melhor ainda. Né? Porque eu tenho certeza que a viga não sabe tocar a flauta. Né? Olha, desculpa a brincadeira, tá? Mas isso não tem qualquer relação com Feng Shui. A pessoa que falou isso, onde você leu isso, joga fora. Se você leu isso numa revista, num livro, joga fora. É uma ignorância isso. A pessoa que te falou isso não entende nada do assunto. Isso é uma crença boba, tola, que inventaram para vender bugigangas por aí. Isso fere o bom senso. Uma viga no teto não é bom. Isso é verdade. Mas como é que ela como você falou, né? Tá na sala? Viga tá na sala. Então, quando ela está na sala, como você falou, né? A menos que ela esteja sobre o sofá, e não me preocuparia muito com isso. A menos que ela esteja ali, mas você também, quanto tempo uma pessoa fica sentada no sofá? Né? Uma viga aparente não é bom, porque ela se transforma em um obstáculo para o fluxo do Qi. Mas na sala de estar, isso é menos preocupante. No quarto, não. No quarto, a gente tem que tirar a viga. Especialmente se ela estiver sobre a cama. Né? Se sobre a cama, tem que tirar a viga. Isso é problema na certa. Tá? Mas na sala é menos preocupante. Tá? No meio da sala, como você falou, eu não me preocuparia muito com isso. Né? Eu me preocuparia mais em parar de ler essas coisas que você está lendo por aí. Isso para logo, não está te ajudando em nada. Tem um gato aqui, sai gato. Tá? O ideal é que não houvesse a viga, tá? Mas eu não me preocuparia muito com ela. Né? Se puder colocar um forro de gesso e sumir com a viga, ótimo. Mas se não der para fazer isso, deixa para lá. Vai estar tá na sala, não. Se for no quarto, não. O quarto tem que subir com a viga. Passa um forro. Mas é na sala. Não se preocupa, não. Outra pergunta. Oi, mestre. Como eu encontro uma casa com bom Feng Shui? Olha só. Quando a gente vai escolher uma casa, existe uma série de fatores que as pessoas levam em consideração. É normal. Né? Se você tem uma família, né, com filhos, né, então a proximidade é bom que tenha escola na proximidade, é um fator importante. Né? Se tem metrô perto para se locomover, ou um ponto de ônibus perto, né, é um outro fator. Né? Supermercado na proximidade, né, uma rua tranquila, segurança no bairro, né, tem que saber se o bairro é seguro, ver como é que é a vizinhança. Né? Esses são fatores que você tem que levar em consideração. Né? As pessoas também deveriam levar em consideração se aquele ambiente tem um bom Feng Shui. Né? Ou melhor, também deve ser um fator, o Feng Shui deve ser um fator com que você deve se preocupar. Então, de uma perspectiva do Feng Shui, vai aqui algumas dicas para você se orientar. Cada local é diferente do outro, então. Uma boa localização, um bom local, um bom Feng Shui, né? Um bom lugar, ele é protegido nos fundos, né? Os fundos tem uma proteção sólida, né? E nas laterais também, e possui um amplo espaço na frente, que pode ser uma praça, um parque, qualquer coisa assim. Né? Você deve evitar uma rua muito movimentada, com muito trânsito, se a vizinhança for muito barulhenta ou bagunçada, também não é bom Feng Shui, né? A casa deve ter preferencialmente um formato regular. Né? Se a casa que a gente está falando, um apartamento normalmente tem, mas o estudo é um pouco diferente. Né? Mas tem que levar, o princípio é o mesmo. Né? A casa deve ter preferencialmente um formato regular, né? Quadrada ou retangular. Tá? Ele tem que ser regular. Tá? Formas redondas, triangulares ou muito irregulares não costumam produzir bom Feng Shui. Tá? A casa ou o apartamento deve ser bem arejada e iluminada. Isso é um pouco de bom senso também, né? As janelas devem permitir a entrada de muita luz e deve ser capaz de ventilar bem os ambientes da casa.
Os cômodos da casa devem ter uma comunicação fácil entre si, né? Nem que seja por meio intermédio de um corredor direitinho e tal. Se a casa for muito aberta, sem uma definição clara entre os ambientes, né? Tipo, é muito comum um loft, né? Isso pode ser interessante se a pessoa mora sozinha, mas se tem mais pessoas morando juntas, isso não vai ser bom. O TI vai fluir de maneira esquisita, vai ser muito rápido, isso vai gerar uma certa insegurança, ansiedade. Não é bom. Se a pessoa não mora sozinha, não é bom. Tá? Enfim, são vários fatores que você deve levar em consideração, né? Procurar dar uma olhada nos nossos vídeos aqui, tá? No canal. A gente tem vários vídeos aqui no canal. Você procura dar uma olhada nos nossos vídeos, tá? Que tem muita informação lá. E se você quiser se aprofundar para não cometer um erro, né? Às vezes acontece, né? Então, se inscreve nos nossos cursos, que aí você vai saber como escolher bem, né? Uma casa, como avaliar bem ou um terreno para construir ou uma construção já pronta. Você vai saber fazer uma análise muito criteriosa, mas já tem muita informação, já está aqui no nosso canal. É só vai assistindo os vídeos, curte os vídeos, tá? Mas vai assistindo que você vai ver como você vai fazer essa análise, né? Aí você vai ser até capaz de ver se a casa ou o apartamento vai precisar de uma modificação. Geralmente são modificações simples, né? Você vai ser capaz de projetar bem para não errar, inclusive. Uma das vantagens do curso é que você vai ter acesso direto com a gente, né? Então, você vai poder fazer perguntas diretas, tá? Casos concretos, né? No curso a gente estuda casos concretos, né? Então você fica melhor. Você aprende mais com exemplos concretos. Ok? A ener... Outra pergunta. A energia dos antigos donos de um apartamento pode afetar a gente que comprou ou alugou o apartamento? Sim, definitivamente. O que se faz de imediato é que quando você se muda para uma casa ou um apartamento, a primeira coisa que você faz é uma boa faxina e uma pintura de paredes, tetos e portas. Pinta tudo. Limpa tudo, uma super faxina e pinta tudo. Não mantenha a pintura que estava lá que você recebeu. Pinta tudo. Mesmo que o cara já tenha pintado, pinta de novo. Pinta tudo. Faz uma boa faxina e então se muda. Isso é uma questão energética. Tá? A história dos antigos ocupantes da casa pode sim ficar por algum tempo. Né? É o campo magnético deles. A gente está falando de energia. Né? Dependendo de cada caso, pode levar um pouco mais de tempo para se dissipar. Né? Vou dar um exemplo bem exagerado. Né? Tem casos em outros países, né, em que uma prisão foi transformada em um prédio de escritórios. Né? Não deu muito certo. Né? Houve violência, os negócios, na sua maioria, não deram certo, não foi uma boa ideia. Né? Agora, é importante você manter em mente que escuridão existe por falta de luz. Frio existe por ausência de calor. Uma ótima maneira de você começar a tomar posse da sua nova casa, posse energética, né? Ou seja, né? Começar a impregnar o ambiente novo, né? Para onde você se mudou com a sua energia, é dar uma festa ou uma reunião, tipo um open house. Né? Convida os seus amigos, as pessoas queridas, convida as pessoas mais próximas e começa a tomar posse do que é seu agora. Né? Coloca a tua energia lá. Pode levar um pouco de tempo no início, mas isso vai acontecer. Mas pinta, tem que fazer uma faxina e pintar. O mais importante é uma boa faxina e uma boa pintura. Uma pintura de verdade, né? Cobre tudo. Então, logo a energia residual, né, vai se dissipar. É simples, né? Coloca luz onde existe escuridão. Ok? Vamos lá, mais uma pergunta. O Feng Shui é feito só para casa ou ele se relaciona com os negócios também? Certamente se relaciona com os negócios. Feng Shui é feito para fazer com que os ambientes onde a gente vive ou trabalha afete a gente de maneira positiva. Um Feng Shui o Feng Shui, um bom Feng Shui, faz com que o ambiente onde a gente está fique nutrindo a gente continuamente. Não é uma coisa que acontece esporádica, não, é contínuo, né? Por isso que um mau Feng Shui é perigoso, porque ele está continuamente drenando você. Você vai ficar doente, vai ter problemas de uma série de jeito, né? De forma. Olha só, se você assistir os nossos vídeos aqui, você vai entender melhor
como tudo isso funciona, né? Primeiro, vamos deixar de lado toda essa baboseira que você deve estar lendo por aí, né? Cantinho disso, cantinho daquilo, pendura um sininho de vento aqui, uma flauta de bambu ali. Vamos parar com isso, né? Para de acreditar nessas baboseiras. Nada disso é Feng Shui. E o pior é que muita gente que está fazendo isso sabe que não é, mas continua mesmo assim. Enfim, Carl Sagan foi um astrônomo americano muito famoso, né? Uma vez ele disse uma coisa muito apropriada, né? É muito fácil se deixar ser enganado pelo simples desejo de acreditar. Quando você quer acreditar naquilo, aí você se deixa ser enganado por essas baboseiras que são ditas por aí. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Quando você está fragilizado, né, e está procurando alguma tábua de salvação, né, qualquer coisa para se agarrar, né, você acaba acreditando nessas coisas, né, e aí sai pendurando já essas bugigangas pela casa, achando que isso vai resolver os seus problemas. Aqui a gente lida com o verdadeiro Feng Shui. O verdadeiro Feng Shui lida com as energias naturais. Então, o verdadeiro Feng Shui, o Feng Shui tradicional, avalia as energias do céu, tempo, as energias da terra, o espaço físico, né? E as energias do homem, né? A ação humana. Tá? A pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, é uma receita para o sucesso dos negócios. O lugar certo é um fator crucial nessa equação. Portanto, Feng Shui é vital para o sucesso dos negócios. E para ter um bom Feng Shui nos negócios, requer uma boa localização, boa disposição de ambiente, um fluxo de energia suave e um mobiliário adequado também, né? Um bom arranjo do ambiente de trabalho. A localização tem que possuir uma abundante energia positiva, né? O Shen-Qi, né, que a gente está falando já, né? Numa outra resposta aqui. Muito Qi vai alimentar o negócio. O layout do espaço do escritório afeta a liderança, afeta a comunicação, a produtividade, a criatividade e a moral da empresa. Né? O moral da empresa. Se o Feng Shui da empresa não for bom, independentemente do tipo de negócio, o produto ou o talento do gerente ou dos empregados, o negócio não vai prosperar. Portanto, um bom Feng Shui é crucial para o sucesso dos negócios. Outra pergunta aqui. Existe um cantinho ou um lugar da casa que esteja relacionado com a prosperidade? Sim, existe. Existe sim. Em toda casa, em todo escritório, em toda construção, mas tem que ser uma construção fechada, ou seja, com um corpo bem definido, né? Para áreas abertas, né, o estudo é um pouco diferente. Então, para uma construção que pode ser tanto uma residência quanto um escritório, existe sim um lugar, uma posição que, se for adequadamente ativado, se for decorado de uma maneira apropriada, sim, esse setor vai poder alimentar e incrementar a prosperidade das pessoas que convivem, moram ou trabalham naquele ambiente. Uma casa, um escritório, né? Mas olha só, isso não tem nada a ver com aqueles cantinhos que as pessoas falam por aí, cantinho, aquela divisão que o Thomas Lin que criou todo esse sistema, né? Aquilo é uma outra coisa, aquilo é um outro sistema de crenças, né? Isso aqui que a gente está falando não é um sistema de crenças, né? É um pouco mais complexo. Para identificar essa posição, né, esse setor dentro da construção, você precisa usar uma técnica chamada Shuangkong Feixin. É uma técnica da escola San Yuan. Ela é muito conhecida como o estudo das estrelas voadoras. Na verdade, a tradução literal é o vazio misterioso das estrelas voadoras. É uma técnica avançada de Feng Shui. A gente está terminando as gravações de um curso de Shuangkong Feixin, né, que a gente vai lançar no início do próximo ano. Por enquanto, a gente recomenda que vocês se inscrevam no curso de Batsai, que já está funcionando aí. O Batsai é um método muito eficiente da escola Sanhe, é uma outra escola, né? O Shuangkong Feixin é da escola San Yuan, e o Batsai, né, 8 mansões, é da escola Sanhe. É uma outra escola que dá muita importância à distribuição. O Batsai dá muita importância à distribuição do Qi e das formas externas e internas do ambiente. Batsai é 8 mansões, né? Pode ser traduzido como 8 mansões. Ba significa 8 e Tsai significa mansão, grosso modo. Enfim, o fato é que sim, existe uma posição onde a prosperidade pode ser ativada ou protegida caso ela esteja sendo atacada. Em Shuangkong Feixin, as estrelas voadoras, né, a gente tem
o que a gente chama de estrelas. Na verdade, são energias, né? São formas diferentes de ti que navegam ou voam, por isso que se chama estrelas, né? Voam dentro dos ambientes. Então a gente tem que identificar essas estrelas, essas energias, esse ti e ativar, né? Então a posição da estrela responsável pela prosperidade é onde reside a estrela responsável, né? É a estrela do ano, não do ano, do período, né? A gente precisa fazer uma medição muito precisa para localizar onde essa estrela está, né? Por isso que a gente precisa de uma bússola, uma boa bússola para medir bem o ambiente, né? Uma boa análise do tipo principal da construção para saber onde fica a frente da construção. Isso é outra coisa importante, né? Nem sempre a frente da construção, né? A face da construção é onde fica a porta, né? Aliás, na maioria das vezes não é. Aliás, na verdade, pensando melhor, existem dois cantos que podem ser acionados para ativar a prosperidade, né? Existe uma estrela regente, que é a estrela que rege o período atual. O período atual vai de 2004, que vem desde 2004 e vai terminar agora em 2023. O ano de 2003 agora é o último ano desse período, né? Portanto, está acabando esse período, né? E o período seguinte vai ser regido por uma outra estrela que vai ficar de 2024 até 2043, no final de 2043. Onde a estrela regente estiver na carta de Feixing, né, de Chuan Con Feixing, é onde a gente tem que ativar. Então, a gente pode ativar a estrela regente do período e a estrela regente do próximo período. Isso funciona mais ou menos assim, né? Você tem o presidente da empresa, que você tem que tratar bem, e a próxima pessoa, o próximo presidente da empresa. A gente sabe que vai ser ele, a gente já sabe que vai ser. Então você tem que tratar um bem e o outro também bem. É mais ou menos assim. Então são essas duas estrelas, esses dois ti, tudo é cíclico, né? Então a gente sabe quando eles vão estar novamente. Esse é um método muito poderoso, de verdade. É um dos métodos mais avançados do Feng Shui. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal, um vídeo bem rápido sobre esse método, inclusive, né? Sobre Chuan Con Feixing, tá? Pelo menos vai dar uma ideia de como ele funciona, né? De como funciona o vazio misterioso das estrelas voadoras. Gente, é fantástico, né? Funciona. Então, respondendo a pergunta, sim, tem esse local. É difícil de achar, mas você com uma bolsa, sabendo como procurar, você achar e pode ativar, e ele é poderoso. Ele realmente é muito eficaz. Outra pergunta. Eu moro com a minha família. É isso? É aqui? Ah, tá. Eu moro com a minha família e meus pais não acreditam muito em Feng Shui. E eu tenho como fazer o Feng Shui só... eu tenho como fazer o Feng Shui só do meu quarto? Olha, sim, tem, mas não é o ideal. O efeito vai ser bem limitado, vai ser um pouco limitado. Olha só, a casa é um corpo inteiro. A casa possui uma energia própria dela, né? É dela, é do corpo inteiro. Né? O seu quarto faz parte dessa casa, faz parte desse corpo, é um pedaço desse corpo. Né? Feng Shui, como a gente exaustivamente vem falando, Feng Shui lida com as energias naturais do ambiente. Então, se você mora em um apartamento, por exemplo, né, o estudo começa com os arredores do bairro, com o prédio propriamente dito, depois com o apartamento e depois, por último, com os cômodos desse apartamento. Tudo interfere. Então você pode fazer um Feng Shui do seu quarto? Sim, pode. Mas ele vai continuar sentindo os efeitos do corpo maior da casa, do prédio, do bairro, do ambiente todo, né? De toda a energia que circunda isso aí. Dá para fazer? Dá para fazer. Ajuda a fazer? Sim, sim, sempre ajuda um pouquinho, mas o efeito vai ser limitado. A casa da gente é como o corpo humano. O corpo tem os membros, né? Mal comparando, né? Pernas, braços, por exemplo. Então, mal comparando, a gente pode imaginar que um cômodo, né, um quarto, seja uma perna, um braço da casa. Coisa assim, né? Então, fazer o trabalho só no quarto é bom, mas os efeitos não vão ser tão eficazes. Né? Outra pergunta. Tudo dá para. Dá. Mais uma pergunta. Tudo tem cura em Feng Shui? Não, nem tudo tem cura. Sempre há algo que a gente pode fazer para melhorar ou para diminuir o efeito ruim, mas nem tudo tem cura.
Existem situações em determinados locais que não tem como resolver. Se a forma ou o voo das estrelas estiverem uma bagunça, né, não importa o que a gente faça, porque o efeito vai ficar muito aquém, bem aquém do esperado, do que a gente precisa. A solução, às vezes, é se mudar. Né? É raro? É raro. Essa situação é rara de se apresentar, mas acontece. Uma vez, inclusive, né, eu atendi uma cliente em Manaus, né, no Amazonas, em Manaus. Ela tinha uma super casa, uma mansão lá na Ponta Negra, né? Para quem não conhece Manaus, né, a Ponta Negra é um bairro muito elegante de Manaus. Em alguns condomínios de casas ficam na beira do Rio Negro, né? O Rio Negro, aquele gigante, né, aquele rio enorme. Naquele ponto, o Rio Negro ainda nem se juntou com o Rio Solimões para se tornar o Rio Amazonas, né? Mas, enfim, o Rio Negro é muito profundo e largo naquela região. A casa era enorme e belíssima, mas a situação de saúde de mais de um dos ocupantes da casa, aliás, de quase todos, né, era muito delicada. A gente fez um estudo e descobriu que o Ti das pessoas que estavam adoecidas era um Ti que, a sua composição, né, tinha muita água, né, tinha muito do elemento água, né, na dinâmica dos 5 elementos, a água, né, um dos elementos. Então, eles tinham muita água na composição. Né, a gente fez o mapa, né, do Batsi, né, dos 4 pilares do destino, a gente fez, mas a composição, né, da estrutura energética de cada um, das pessoas que estavam doentes, tinham 2 que não estavam, mas e não tinham quantidade de água, né? Então, eles tinham uma quantidade enorme de água. Né? Então, a senhora que morava lá, né, ela me perguntou né, eu fazer alguma coisa, né, que ela tinha que fazer. Né? E foi horrível, né? Porque eu falei, você tem que se mudar. Não há nada que eu possa fazer do tamanho do Rio Negro. Essa casa pode ser muito boa para uma outra pessoa, para um grupo de pessoas que precisa de água. Mas não para vocês que têm excesso de água. Né? Vocês sempre vão ficar doentes aqui, né? Com problemas graves. A casa era linda, realmente. Não é? Ela não gostou de ouvir aquilo, né? Mas, enfim, ela insistiu um pouco ainda, né? Continuou morando lá por um tempo, até que ela se convenceu e saiu. Né? Construiu, ela tinha muito dinheiro, né? Construiu uma casa, uma outra mansão em um outro bairro, bem mais distante do no meio da floresta praticamente, né? Quer dizer, muita madeira, né? Então a água, ela tinha muita água, muita madeira, madeira alimenta a água, tá ótimo. Ficou ótimo, ela foi, então todo aquele excesso foi drenado, ela ficou bem equilibrada. A casa ela vendeu para outra pessoa, né? Construiu isso aí e foi perfeito, né? Ela foi morar na floresta, né? Ela estava lá em Manaus, né? No meio da floresta, não é difícil. Uma floresta, madeira, a água alimenta a madeira, né, de forma produtiva, de maneira produtiva, não está sendo drenada, ela está alimentando de maneira produtiva. Né? Foi ótimo, né? E todos viveram felizes para sempre. Né? Então, para eles, aquela casa não era boa, entendeu? Já tá bom, né? Então vamos ver mais uma pergunta aqui. Então, tá uma pergunta para acabar. Dá para fazer mais uma, né? Vamos lá. É verdade que a cor das nossas roupas podem afetar a gente? Sim, é verdade. Olha só, cada um de nós tem um Ti característico. Eu acabei de falar, né? Aquela senhora tinha uma quantidade enorme de água, né? Aquela família, uma quantidade. Então, era um Ti característico deles. Né? Então, esse Ti está relacionado a um trigrama e está também relacionado a um elemento, daqueles 5 elementos, na dinâmica dos 5 elementos. A gente acabou de falar, eu acabei de dar um exemplo. A gente já falou que esses termos, elementos, é um termo muito ruim. Né? Isso se deve a uma tradução muito infeliz que foi feita há muito tempo atrás. Né? O melhor é a gente chamar de fases, 5 fases. Ao invés de 5 elementos, vamos chamar de 5 fases. Né? Mas então, a casa, a casa da pessoa, né, possui um Ti, né, ou um número Quá relacionado a ela. Claro, cada pessoa possui um Ti. Né? Claro. Cada pessoa também possui um estilo pessoal de se vestir. Ok, óbvio. Né? Mas você pode se beneficiar sabendo qual é o teu Ti, qual é o seu número Quá. Então você vai saber qual é o seu elemento. De posse disso, sabendo qual é o teu Ti, sabendo qual é o elemento que caracteriza que você tem mais na sua composição, levando então essas 5 fases, esses 5 elementos, terra, fogo, metal, madeira e água, né? Não tem nada a ver, né? Presta atenção, esses 5 elementos não tem nada a ver com os elementos da filosofia grega,
tá? Aqueles elementos da astrologia, água, terra, fogo e ar, não tem nada a ver terra, fogo, metal, madeira e água da filosofia chinesa com a filosofia grega. São duas coisas completamente diferentes, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muita gente confunde isso, até hoje já falo isso exaustivamente, mas muita gente confunde. São dois conceitos diferentes, tá? Que representam coisas diferentes e por isso mesmo tem aplicações diferentes. Tá? Mas sim, as cores das nossas roupas podem afetar as nossas emoções, nosso humor. Isso já é muita coisa, né? Saber quais as cores a gente deve usar, considerando os nossos elementos, a composição, né? Considerando o nosso elemento e o elemento mãe, né? O elemento que precede, que alimenta o nosso elemento, né? O elemento principal. Sim, a gente pode se beneficiar muito com isso. Né? Aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo, acho que é o episódio 5, inclusive, que a gente fala dos 5 elementos. Né? O episódio 5 é isso mesmo. O nome é Wuxing. Né? Vai lá que você vai entender melhor. Né? Mas eu vou fazer também um vídeo, já estou preparando um vídeo para fazer sobre como você calcular o seu próprio Ti, né? O teu Ti, o Ti pessoal, o número Qua, né? Qual é o elemento, o que a gente deve fazer, quais são as cores mais adequadas para cada elemento. Eu vou fazer um vídeo aqui, vou colocar aqui no canal, você vai lá e procura. Mas já tem muita coisa no canal que se você for lá, né? Tem um vídeo sobre o Ti, um vídeo sobre o Wuxing, os 5 elementos, vai lá que vocês já vão começar a entender. Depois eu vou fazer um especificamente de como calcular o Ti. Ok? Dá para mais uma pergunta? Não. Tempo. Gente, agora já estão me mandando desligar. Ok? Agora o recado de sempre, tá? Se você gostou do vídeo, porque esse vídeo, essa é uma live, a gente vai transformar no vídeo, vamos botar no vídeo, vamos ter que dar esse recado aqui, porque ele vai ficar no vídeo. Se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais, se inscreve no nosso canal. Curte o vídeo, compartilha com os amigos. Né? Gente, curte o vídeo, ajuda a gente a ficar aqui no YouTube, tá? Curte o vídeo para a gente. Se você está com alguma dúvida, faz a pergunta aí que a gente vai responder da melhor maneira possível. E pode mandar a pergunta também para o e-mail, que a gente vai numa próxima live, a gente vai responder do jeito que a gente está fazendo aqui, responder as perguntas. Ok? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estamos com a casa cheia, tá? Gente, vem comigo e tenha um bom Feng Shui.